Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! Hoje a gente vai responder questões de hardware e software. Você que não me conhece ainda, sou o professor mestre Luiz Felipe de Oliveira, professor universitário, professor de concurso, para te ajudar nessa saga, nesse caminho do concurseiro. Eu estou aqui para te ajudar, tá? Vem comigo que a gente vai iniciar agora hardware e software. Vou responder umas questões de hardware, uma questão de software, depois vou responder mais em outra aula, tá? Estou gravando bastante conteúdo para te ajudar. Você ainda não conhece minhas redes sociais? Informática com Felipe no YouTube e meu Instagram é @FelipeIPM, Felipe, Felipe, IPM. Tem aqui no material que eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Então, vamos iniciar aí a nossa aula de hoje, aula de questões. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Iniciando agora a tela, vamos voltar lá, vamos ver se está todo mundo enxergando. Estão enxergando? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Beleza, deixa eu centralizar aqui agora. Estamos iniciando aí, a gente inicia aí com a nossa primeira questão, que essa primeira questão, ele fala assim, ó, caso o usuário perceba que o computador tem demandado tempo excessivo para executar alguns programas e deseje aumentar a velocidade de execução desses programas, ele fará isso com sucesso por meio da instalação de uma memória ROM no computador, que diminuirá a quantidade de acesso ao disco rígido, melhorando a velocidade de execução dos programas. E aí, certo ou errado? Primeiro, aqui, deixa eu pegar a canetinha. Olha aqui, ó, minha rede social que eu falei para você, tá? Vai lá e dê essa moral para o professor, tá bom? Então, vamos detalhar essa questão. Olha o que ele fala aqui, ó. Caso o usuário perceba que o computador tem demandado tempo excessivo para executar alguns programas, ou seja, ele quer executar alguns programas e está demorando, está lento, tá? E aí ele fará isso com sucesso por meio da instalação. Ó, aí, ó, e deseja, ele quer o quê? Desculpa, ele deseja aumentar a velocidade de execução desses programas, ou seja, ele quer dinâmica, ele quer performance. Aí diz, ele fará isso com sucesso por meio da instalação de uma memória ROM. Primeiro, o que é armazenado na memória ROM? Você tem que lembrar aí que são as características, três pontos aqui, características do computador, como BIOS, setup, CMOS, o POST, tá? Então, você precisa saber quais são essas características, tá bom? E aí ele diz, ó, memória ROM, que diminuirá a quantidade de acessos, ó, diminuirá a quantidade de acessos ao disco rígido, melhorando a velocidade de execução de programa. Anota aí. O que ele fala esse acesso? É a minha memória virtual, meu arquivo de troca. Vou botar aqui para ficar mais fácil. Ó. MV de memória virtual ou arquivo de troca, AT, arquivo de troca. Anota aí, viu? Que é o que é isso? Quando não tem espaço na minha memória, vou dizer qual é, eu não tenho espaço na minha memória, que fica ali na barra de tarefas. Quando eu não tenho mais espaço, o que eu faço quanto a isso? Ele consome o espaço cedido pelo disco rígido, que é chamado de memória virtual, arquivo de troca, tá? Felipe, como é que resolve isso temporariamente? Exclui o que tu não está usando, aqueles aplicativos, e permanentemente eu aumento o espaço dessa minha memória. E aí? Isso funciona? Funciona. É ruim? É, porque fica um pouco mais lento. Dá para usar? Dá. Mas como é que eu resolvo isso aí que ele está falando na questão? Essa memória, é a memória ROM? Ó, errado. Essa aqui que ele está falando é a minha memória RAM, tá? Não é a ROM, é a RAM. Portanto, essa questão está errada. Tá bom? Vamos para a segunda questão. Se o usuário desejar imprimir documentos em diferentes cores, ele poderá fazê-lo por meio da instalação de uma impressora do tipo jato de tinta que permite impressão em cores. E aí? Matricial, certo? Papel carbono, etc. Olerite, a gente já falou aqui, né, nas aulas que já foram gravadas. Jato de tinta, através de cartucho, imprimir em cores e laser de página, utiliza toner para impressão. E aí, certo ou errado? Isso aqui completamente certo. Beleza? Alguma dúvida com isso? Então, deixa eu avançar aqui. Eu tirar essa canetinha aqui para ir para. Pronto, voltar com a caneta. Terceira questão. Caso, deixa eu ajustar aqui, caso o usuário deseje, por meio de mídia removível,
transferir um arquivo de 300 MB de seu computador para outro de seu escritório, ele poderá fazê-lo utilizando um dispositivo do tipo pendrive que tenha capacidade adequada. Primeiro, você tem que saber a relação entre MB, então megabyte é um sistema, um dispositivo de armazenamento de dados. Anota também, Mbps, megabyte por segundo é relacionado à transferência de arquivo, velocidade, transferência de internet, tá? Então, anota isso aí. Então, o que ele quer fazer aqui, ó? Ele quer, por meio de uma mídia removível, ou seja, transferir um arquivo de 300 MB do computador, que é onde está armazenado esse arquivo, tá? Para outro de seu escritório. Ele tem dois computadores distintos, ele quer pegar um arquivo que está em um, transformar e levar para o outro. Ele poderá fazê-lo utilizando um dispositivo, por exemplo, ele falou do pendrive, que é uma mídia assim removível, ok? Que tem a capacidade adequada. Sim, se eu tenho um pendrive de 1 GB, ele cabe 300 MB. Então, essa questão está certa ou está errada? O que você acha aí? Terceira questão. Certíssimo, tá? Beleza? Alguma dúvida? Então vamos para a quarta questão. Caso o usuário perceba que, para realizar melhor seu trabalho, é necessário conectar o seu computador a uma rede de computadores do tipo Ethernet disponível em seu escritório, será necessário o uso de um modem ADSL. Vamos lá interpretar essa questão? Ó, caso o usuário perceba que ele quer melhorar o seu trabalho, ele diz que é necessário, então ele está afirmando, tá? Ele está afirmando isso, certo? Ele diz que é necessário, então ele está afirmando. Cadê conectar o seu computador? Há uma rede de computadores do tipo Ethernet, ou seja, para eu usar a rede, eu tenho que utilizar o quê? Eu tenho que utilizar cabo, tá? Então, quando a gente fala esse formato de Ethernet, é a forma que você utiliza cabo para se conectar. Wireless sem fio e Ethernet, que é o termo técnico através de cabo, tá? Ele diz, disponível no seu escritório. Ele diz, será necessário o uso do modem ADSL. Será que é necessário o modem? O que o modem ADSL faz? O que é essa tecnologia ADSL? Né? Ele vai fazer você falar no telefone e usar a internet ao mesmo tempo, ou seja, modula e demodula o sinal analógico em digital e digital em analógico, ou seja, vice-versa, tá? Então, e aí, essa questão, é necessário ter um modem? Se o modem ele vai me trazer acesso à internet, e aí, vocês acham mesmo que é necessário ter um modem? Não é necessário. Eu posso ter, por exemplo, um switch, eu posso ter um roteador, até um hub, dependendo da circunstância, tá? Então, portanto, essa questão aí está errada, certo? Vamos para a quinta questão. Ele diz o seguinte, ó. Apesar de o dispositivo USB 2.0 ter velocidade superior à da versão anterior, USB 1.1, ele é compatível com dispositivos que funcionam com USB 1.1, desde que a taxa de transferência de dados desse não ultrapasse 1,5 megabytes. Primeiro, indo aqui para a questão seguinte, ó, quando ele fala do 2.0, que ele diz que tem velocidade superior à da versão anterior, que é 1.1, ainda diz mais que é compatível com dispositivos que funcionam com o USB 1.1, desde que a taxa de transferência de dados não ultrapasse 1,5 megabytes. Eu tenho meu material que eu já gravei para você falando sobre velocidade dos meus USB. Aquela tabelinha lá tem que decorar, tá? E aí, o que vocês acham dessa quinta questão? Essa quinta questão, ela está certa ou ela está errada? Vou ajudar vocês. Ela está errada. Se você não decorou ainda aquela tabela, se ganhar a questão disso aí, como é que você vai saber? E eu não vou dar mais spoiler, porque eu quero que você procure essa tabela para você decorar, senão você vai ficar viciado, tá? Então vamos para a sexta questão. Deixa eu ajustar aqui. Peraí. Cadê? Aqui, né? Eu estou no computador e no tablet ao mesmo tempo. Sexta questão. Bom, vocês estão chegando, canetinha, lá. Os dispositivos de entrada e saída usam 1 byte como unidade padrão de transferência de dados, isto é, transferem 1 byte de dados por vez. Como interpretar? Está falando de dispositivos de entrada e saída que utilizam 1 byte como unidade padrão. Qual é a menor unidade de medida, unidade de comunicação dentro do meu computador? Pesquisa aí. Aí ele diz,
Cadê a unidade padrão de transferida? Isto é, transfere 1 byte de dados por vez. E aí? Primeiro, quanto é que vale 1 byte? 8, saiu aqui direto, 8 bits. Anota aí que 1 byte equivale a 8 bits. E será que ele envia, como ele fala ali, ó, ele transfere 1 byte de dados por vez? Será que é dessa forma? Não. Ele envia, ó, bit a bit. Então a questão está errada, não é 1 byte por vez, é bit a bit, tá? Felipe, eu quero saber a quantidade de bytes. Eu tenho um monte de bits ali, 32 bits, eu quero saber a quantidade de bytes. Como é que eu faço? Eu tenho os bits, eu multiplico ou divido. Se eu tenho os bits, eu divido por 8, que eu vou saber a quantidade de bytes. Se eu quero saber os bits, se eu tenho os bytes, eu multiplico por 8 para saber a quantidade de bits. Tá bom? Beleza? Então vamos para a sétima questão. A sétima questão, ele diz, o termo ROM é utilizado para designar os discos rígidos externos que se comunicam com o computador por meio de portas USB e armazenam os dados em mídia magnética, sendo, portanto, um tipo de memória volátil. Espera aí, vamos interpretar ela. O termo ROM, já falei que são as características do computador, é utilizado para designar os discos rígidos externos que se comunicam com o computador por meio de portas USB. Beleza, meu disco rígido utiliza o porta USB para conectar no meu computador, tá? Então aqui é a porta USB, beleza. E armazena os dados em mídia magnética. Ok, sei lá, armazena no meu HD. Sendo, portanto, um tipo de memória volátil, o ROM é volátil ou é não volátil? Hein? O que vocês acham? Errado, né? Por quê? A minha memória ROM ela é não volátil. O que é volátil e não volátil? Volátil é quando você perde energia, ou quando você desliga o computador, ele perde todas as informações nela armazenadas. Ela é a memória RAM. E a memória ROM? É quando perde energia ou desliga o computador, não perde as informações, é a memória ROM, tá? Memória ROM. Portanto, a minha memória ROM ela é não volátil, não perde as informações, é não volátil, é 1 para 1, não e não, para você não errar mais na hora da tua prova. Beleza? Sétima questão aí, ela é errada, isso mesmo. Vamos para a oitava? Oitava ele diz, a comunicação entre o microprocessador e as memórias RAM e cache de um computador digital é sempre feita por meio de uma porta USB, pois essas memórias são as que apresentam o tempo de acesso mais rápido. Vamos interpretar? A comunicação entre o processador, né, e as memórias RAM e cache de um computador. Computador digital sempre feita por meio de uma porta USB, ou seja, ele está afirmando que é sempre feito por porta USB, tá? Pois essas memórias são as que apresentam o tempo de acesso mais rápido possível, beleza? Aí, quando ele fala ali, cadê a comunicação, tal, não sei o que, RAM, onde é que estão o meu processador? Onde é que estão a minha memória RAM? Onde é que estão o meu cache? Estão fora do computador ou dentro? Porque o USB está fora do computador, está na parte externa, correto? Olha para o seu computador agora, está na parte externa. Então, beleza? Então, ele está na parte externa e quando ele fala ali, ó, o microprocessador de memória está onde? Internamente. A questão está certa ou errada? Não seria, não, os barramentos? O que você acha? Será que seria os barramentos? Sim, exatamente, os barramentos. Então, essa questão está errada. Oitava questão errada. Beleza? Vamos para a nona questão. Aqui, cadê? Tem que tirar aqui para avançar. Bora para a nona questão, deixa eu só deixar ela aqui. A nona questão, ele diz o seguinte, ó. Quando usado corretamente, um modem adequado pode permitir que um computador transmita e receba dados de outros sistemas computacionais, também conectados a dispositivos adequados e corretamente configurados por via telefônica. Vamos interpretar, está dizendo que está usado corretamente, um modem adequado pode permitir que um computador transmita e receba, ou seja, se eu estou na internet, eu estou enviando e estou recebendo, tá? Dados de outros sistemas computacionais. Também conectados a dispositivos adequados, corretamente configurados por via telefônica. Questão certíssima.
justíssima, tá? Ele disse exatamente como é o conceito e como funciona o meu movement, tá? Se ele botasse aí de all-up, ADSL, também estaria correto. Beleza? Então, vamos aqui avançar aqui, deixa eu baixar aqui que eu estou no computador. A gente vai falar agora dos software. Até agora a gente falou do hardware, a gente falou do software. Mais uma vez aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vai lá, pô, me segue lá, tá bom? Então, vamos subir um pouquinho aqui para ficar melhor. Beleza? Ó, aqui a gente vai falar agora de software. Tudo que a gente disse agora foi hardware. Vamos lá? Considere que um computador já está em sua operação diária e que já tem instalado os programas e periféricos necessários à execução dessas tarefas. Julgue o item subsequente a respeito do uso dos periféricos e dos programas necessários ao bom uso do computador. O sistema operacional do computador estará em funcionamento mesmo quando se estiver editando uma planilha eletrônica. Claro, o sistema operacional é o principal. Se ele não funciona, pessoal, se o sistema operacional ele não funciona, nenhum vai funcionar. Planilha não vai funcionar, nada vai funcionar. Então, quando ele diz que estará em funcionamento, tem que estar em funcionamento. Portanto, essa questão está certa. É obrigatório estar em funcionamento. Eu nem interpretei direito, mas aí é uma questão bem simples, tá? Não vou perder muito tempo com ela, não. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Ele diz o seguinte, ó, na segunda. O sistema operacional é um hardware que gerencia as funções do computador. Primeiro, que hardware são peças, né? Então, ó, quando ele fala aqui, é um hardware que gerencia as funções do computador, ou seja, o sistema operacional, o nome já diz, ele é vou botar aqui P de principal, ele é o principal software do meu computador, então anota isso, tá? Não esquece quanto a isso. A gente tem 3 tipos de software, que é o básico o sistema, que é o meu próprio sistema operacional, temos o utilitário, que melhora a rotina e o desempenho da máquina, e o aplicativo, que melhora a rotina e o desempenho do usuário. Depois vocês recapitulam isso aí, tá bom? Então, quando ele diz que é um hardware, não é uma peça. Então, essa questão está errado. Ele não é uma peça, ele é um sistema, ele é um software. Meu sistema operacional é um software, ó, não é um hardware. Eu vou botar aqui SW como software. Beleza? Então, vamos avançar aqui para as próximas questões aqui, onde eu vou debater com vocês agora a terceira questão. Ele diz, deixa eu pegar a caneta aqui, a suíte LibreOffice disponível para sistemas operacionais como Windows, Linux e macOS possui ferramentas de edição de textos, apresentações e planilhas, entre outras, e é uma alternativa gratuita compatível com as principais suítes de escritório de mercado. E aí, LibreOffice é o quê? Um software livre, tá? Código de fonte aberto. E aí, funciona em todos os sistemas operacionais? Sim, funciona em todos os sistemas operacionais. Ele tem uma ferramenta de edição de texto, de apresentação em planilha? Sim. É gratuita? Sim. É compatível com as principais suítes de escritório do mercado? Também. Tá? Então, nem dei uma analisada aqui, olhei para o computador, mas tá exatamente certa essa questão. Tá? Vamos para a quarta? A quarta ele diz o seguinte, ó, o LibreOffice é uma suíte de escritório livre criada para ser executada exclusivamente no ambiente Linux e oferecer todas as funções esperadas de uma suíte profissional. Editor de textos, planilha de apresentações, editor de desenhos e banco de dados. E aí? Eu gosto de botar faço um mini simulado com os alunos aqui, eu gosto de botar essas questões assim, uma parecida com a outra em cima, para que as bancas gostem de fazer isso, o aluno faz, caramba, se eu acertei essa, eu errei a outra. Se eu acertei a outra, eu errei essa. E agora? Eu vou acertar as duas ou vou errar as duas? Tá? Então, destrinchando aqui a questão, ele diz que uma suíte de escritório livre é sim livre, criada para ser executada exclusivamente no ambiente Linux. E aí ele oferecer todas as funções esperadas de uma suíte profissional, como editor de texto, planilha, apresentação, editor de desenho, banco de dados. Isso aqui mas é exclusivamente para o ambiente Linux? Não. Então, questão errada. Tá bom? Beleza? Tá? Então vamos aí para a próxima questão. Deixa eu pegar aqui para avançar. Essa próxima questão aí, ele fala da GPL, que é a última questão, tá? Ele diz assim, ó, a GPL permite a venda de cópias de programa
Aí lá em cima ele diz, ó, com relação a software, jogo e item a seguir, nesse sentido, considera que a sigla GLP, né, GPL, sempre que empregada, refere-se à licença pública geral. Primeiro, que atende às 4 liberdades, né? Liberdade 0, 1, 2 e 3, tá? Ela permite que você altere, modifique, distribua, e para melhoria da comunidade, você pode estudar o código, tá? Só que você tem que ter essa licença GPL, licença pública geral, tá bom? E aí? A GPL permite a venda de cópias dos programas? O que vocês acham? Venda? Não. Você é obrigado a distribuir. Por quê, Felipe? Anota, por conta da melhora da comunidade, do princípio de comunidade, um ajudando o outro, o crescimento melhora, tá? Então, a GPL você não pode vender cópia dele. Vender cópia, você copiou e você não pode vender a cópia, cara. Você tem que vender só se você é próprio proprietário, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, eu acho que a gente encerra, né? São 5 questõezinhas, tá? Deixa eu parar aqui. Galera, é o seguinte, encerramos aí essas 5 questõezinhas, tá? Deixa eu parar aqui esse compartilhamento aqui, que aí, para você olhar para mim, tá? Pronto. Parei o compartilhamento. A gente encerra aí essas questõezinhas de hardware e software. Espero ter te ajudado. Estou aqui para te ajudar. Que você precisar, professor Luiz Felipe, aqui nesse processo e juntos vamos ser aprovados, vamos conseguir acertar todas as questões de informática. Hardware e software, mesmo que não tenha aparecendo lá no seu edital, está embutido em rede, está embutido em algum outro item. Isso é muito importante para a sua prova, porque se você não sabe hardware, se você não sabe software, você vai se perder em sistemas operacionais, você vai se perder em conceito de organização, arquivos, pastas e programas, em redes, em suíte de aplicativos, em segurança da informação, porque tudo é hardware, tudo é software, tudo é equipamento físico e tudo é sistema. Então, se você acaba não estudando isso, vai ter um impacto muito grande na hora de tu entender todo o processo aí para sua prova, tá bom? Pessoal, por hora encerramos, até a próxima, espero encontrá-los aqui novamente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, até logo.